expectativa no nosso coração. E a gente vai falar sobre isso. O ambiente das portas abertas. Abre comigo aí o texto de Hebreus capítulo 3, verso 19. Hebreus 3, 19. Está escrito assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Da incredulidade. Vemos, pois, bota na Bíblia, por favor, um pouquinho antes, no 17, por gentileza, que eu vou ler com você. Hebreus 3, a partir do verso 17. Está no slide aí, vamos botar na Bíblia. Vamos lá. Diz assim: mas como que se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Por que eu voltei um pouquinho para a gente entrar no contexto? De quem o escritor aos Hebreus está falando? Está falando do povo que saiu do Egito, do cativeiro, do povo que Deus arrancou do Egito com mão forte, do povo que não precisou pegar em espada, não precisou entrar numa guerra para poder ser liberto do Egito. E Hebreus, o escritor aos Hebreus está dizendo que eles, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então Deus havia colocado já uma porta para que eles passassem. Já havia uma porta que eles tinham, que Deus tinha projetado para eles, já havia uma promessa. E o escritor aos Hebreus vai dizer, e eles não puderam ser introduzidos na porta, ou na terra. O que está dizendo? O que aconteceu para que eles não pudessem entrar na porta, ou na promessa, ou na terra? Esse povo que saiu do Egito, esse povo hebreu que foi escolhido, que foi eleito, como você e como eu. O texto vai dizer que no caminho, para chegar aonde Deus queria colocar, para entrar por essa porta, eles murmuraram, eles falaram contra Deus, eles criaram uma atmosfera ou um ambiente que eles não puderam entrar aonde Deus os havia de colocar. Peraí, pastor, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não foi Deus que fechou a porta. Não foi Deus que falou, porque vocês fizeram isso ou aquilo, ou murmuraram, eu vou fechar essa porta. Não foi isso que aconteceu. A porta continuou aberta, mas eles não puderam entrar. E aí, isso encaixa na nossa vida como? Deus abre porta, é para você, Bruno, é para mim, a porta vai estar aberta, mas quando eu fecho a atmosfera, quando eu provoco consequências, que a porta vai ficar aberta e eu não consigo entrar, esse ambiente não é um ambiente favorável para que eu alcance aquilo que Deus tem colocado para mim. Amém? Em nenhum momento Deus diz que fechou a porta. Em nenhum momento Deus fala assim, Dani, fechei essa porta não é mais para vocês. Essa porta vocês fizeram muita bobagem. Em nenhum momento. A porta vai continuar aberta. Diga comigo. A porta vai continuar aberta. Diga bem alto. A porta vai continuar aberta, meu irmão. A porta é para o povo de Deus. Mas a atmosfera também precisa ser criada. Deus, Ele promete a porta para o povo. Ele não diz que fechou a porta, mas Ele diz, por causa da murmuração, a porta ficou aberta, mas eu não tenho condição de entrar por ela. Então, a primeira revelação que não está no estudo não, mas eu quero falar para você, cuidado com o caminho. Cuidado com o caminho. Mas pastor, eu vou ficar com medo do caminho? Não fique com medo do caminho. Só fique atento no caminho. O que você fala, o que você ouve e principalmente o que você pensa. Principalmente o que você pensa. Porque primeiro vem aqui, desce para cá, e depois vem para onde? Vem para a boca. Mas pastor, eu não tenho como não pensar. Verdade, você não tem como não pensar. Mas você tem como não alimentar o pensamento que não é de Deus. Você tem como não alimentar, falar assim, a minha vida está uma porcaria. E pastor Alexandre sempre fala assim, tem gente que fala que depois que converteu, está pior,
a vida ficou pior. Não ficou pior não, é que seus olhos foram abertos. Eu quero te dizer uma coisa, não ficou pior não, que antigamente você lutava com a força do teu braço. Agora você luta, que está escrito lá em Efésios capítulo 12, com as armas do Senhor, com o capacete, com o escudo, com a espada e com a sandália. Está mais fácil agora, mas a guerra é mais intensa. Que é isso, pastor? É o ambiente que eles criaram impediu que eles não chegassem na porta, mas a porta continua aberta. Diga comigo, a porta está aberta. É um ambiente de milagre. Fala comigo, é um ambiente de milagre. Amém? Precisamos compreender que as portas que Deus abre sempre vêm acompanhadas, às vezes, por barreiras, por empecilhos. Amém? Glória a Deus, mas vamos lá. Nós vamos falar de 3 ambientes nessa noite. 3 ambientes, fala comigo, 3 ambientes. O primeiro ambiente é o ambiente de louvor e adoração. Amém? O primeiro ambiente de portas abertas é o ambiente de louvor e adoração. Glória a Deus. A gente já aprendeu aqui, e nós dizimamos, ofertamos debaixo desse ambiente, que o ambiente ele atrai Deus, sabia? A atmosfera, ela atrai Deus. Mas pastor, Deus só atua no ambiente propício? Não. Porque Deus é o Deus chamar, né? Esse mistério aí os irmãos estão lá já sabem o que é. É o Deus chamar, que Deus está presente. Deus está presente. Mas um ambiente favorável, ele é propício para que o milagre aconteça com mais facilidade. Amém, queridos? A igreja está comigo aí? Então preste atenção. O ambiente favorável, o ambiente de louvor, o ambiente de adoração é um ambiente propício para que Deus se manifeste. Então a gente como igreja, a gente como célula, a gente precisa, Beto, valorizar esse ambiente. Paulo diz assim: e quando vos reunir-vos, que haja entre vós o quê? Salmos, canções, palavra, louvor. Então isso cria uma atmosfera de milagre. Às vezes a pessoa chega lá, é Léo o nome, né? Léo, a pessoa chega lá na tua casa, abatida, derrotada na cela, querendo morrer, se matar. Aí ouve uma canção assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Pensa assim: ih, rapaz, a minha vida não é isso que está aqui hoje não. Deus tem algo mais para a minha vida. Deus tem alguma coisa que pode transformar. Eu só consigo ver a escuridão, mas a Bíblia diz, através desse louvor, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a sua palavra tem vida para mim ainda. Entendeu? Então o ambiente de oração, o ambiente de louvor é um ambiente transformador. Eu quero ver contigo Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Abre aí e deixa aberto, eu vou falar mais um pouquinho aí. Amém? Um ambiente propício para que o milagre, para que a glória, para que a virtude, diga comigo, para que a cura se manifeste. Glória a Deus. Para que o meu marido se converta. Amém? Para que o meu casamento seja sarado. Nós temos testemunhos aqui que casamentos foram restaurados. Amém? Mas através da oração e do louvor. Olha o que aconteceu. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Olha o que aconteceu. Você conhece esse texto. Eu vou ler aqui, você me acompanha na tela aí. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como que de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Olha que coisa maravilhosa. O que eles estavam fazendo? Eles estavam se lamentando, eles estavam conjecturando ou contando uma piada. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos. Tem a canção aí que o menino fala, como é que é? Pode soprar o vento. Liga. Prepara você também que vai ser mesmo. Amém? Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos. Bem, meu irmão, quando você se reúne, algo de Deus acontece. E aí, vale para os irmãos, as irmãs não estão fora dessa. Vale só para os irmãos. Não é para reunir para falar mal de ninguém.
Você pode até falar de futebol, fala de futebol, mas quando reunir entre vós, tem que ter chama, tem que ter fogo, tem que ter presença, tem que ter palavra de Deus, meu irmão. Amém? Fala de um monte de coisa, fala da morte do Silvio Santos, que Deus não tenha lá, fala de um monte de coisa, mas não fala de Jesus. Fala de Jesus. Jesus tem que ser o assunto na ponta da sua língua. Antes de você pensar, Lucas, Jesus tem que sair da tua boca. O texto diz aqui, em Atos capítulo 2, do 1 ao 4, que eles estavam reunidos. Eles estavam reunidos. Veio sobre eles algo sobrenatural. De repente, quando nós nos reunimos, também algo sobrenatural vai acontecer. Alguém que queira se matar, vai sair dizendo ali, eu vou ao encontro, eu vou passar via essa cela, porque algo sobrenatural aconteceu. O céu se abriu, o fogo de Deus acendeu a minha vida. Eu creio assim, querido. Amém? Amém, meu irmão? Ó, nós lemos aqui Atos 2, o que aconteceu. Mas eu quero voltar um pouquinho. Atos capítulo 1, verso 14 e verso 15. Bota aí. Um ambiente de louvor e adoração. O que acontece? Um ambiente de louvor e oração. O que está escrito aí? Todos esses perseveraram unânime em oração. Como? Com as mulheres, com Maria e a mãe de Jesus. E com os irmãos dele. O que aconteceu em Atos 1 foi o ambiente para Atos 2. O que aconteceu em Atos 1 foi a preparação para Atos 2, para a promessa. Que o Espírito Santo, Leme, era a promessa. O Espírito Santo é a promessa do Consolador, que estaria em nós, que estaria conosco até a consumação do século. O Espírito Santo é a promessa, mas para a promessa vir, o ambiente foi criado. Nessa noite aqui, nós estamos criando o ambiente. Nós estamos ativando o ambiente. São 21 dias de jejum, pastor Alexandre. São 21 dias que o céu vai estar olhando e dizendo, olha, alguma coisa eu preciso fazer, porque tem um povo que se chama pelo meu nome e me invocando, e a palavra de Deus me garante isso. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei o do céu, meu irmão. O céu tem que se mover. É a Bíblia que me garante isso, não estou forçando o texto não. A Bíblia me garante isso, que se o povo que se chama pelo meu nome, diga eu, me humilhar e orar e se arrepender dos meus caminhos e buscar a face do Senhor, Deus vai ouvir. Então, pão da vida, levanta a mão assim, abre bem a sua boca nesses 21 dias, porque Deus vai te ouvir e o sobrenatural de Deus vai te alcançar. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Que é isso, é a Bíblia que está dizendo, Léo, não sou eu não. Quer reclamar? Reclama lá. Só quem escreveu a Bíblia, que não sou eu. Eu creio na palavra. E aí eu vou ficar com o que Paulo diz, eu criei, por isso falei. Então, foi um ambiente onde o Espírito Santo desce. Olha isso, amigo. Olha que interessante. Reunidos, orando, então o Espírito Santo desceu. Eles estavam reunidos, o ambiente estava chamando a atenção de Deus. Quer ver outro ambiente propício de oração e adoração? Esse ambiente aqui, quem sabe, é parecido conosco, esse que a gente acabou de falar, de Atos capítulo 2. Mas eu vou te falar um que é bem diferente. Atos 16, do 25 ao 26. Atos capítulo 16, verso 25 e 26. Lê comigo aí. Abriram? Glória a Deus, está aí, vamos ler. Diz assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Diga comigo, orando. Ou oravam, né? Orando ou oravam. E cantando louvores. Então olha só, a receita para a sua vida. Porque muitas vezes, Serginho, o que as pessoas pensam? Ai, eu tenho que rodar, tem que vir um profeta. Não, o texto diz, Xandão, que eles estavam fazendo duas coisas que você e eu a gente pode fazer a qualquer momento. Eles estavam orando e louvando, cantando. E às vezes parece simples demais. É só orar e só cantar que o milagre vem. É um caminho. É uma pista que eu preciso te dar. É uma pista. Eles estavam fazendo duas coisas, orando e cantando. Vou voltar para o texto aqui. Ó, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Onde eles estavam? Na prisão. O ambiente agora é outro ambiente. Eles estavam presos. Eles estavam no cárcere. Eles tinham sido envergonhados publicamente. E eles decidiram orar e louvar.
verso 26 assim: e de repente, meu irmão, eu quero orar com você aí, eu quero que você levante suas mãos, eu vou profetizar de novo sobre a sua vida. O de repente de Deus na sua vida e na minha. Levanta a mão, levanta, Adelino. Eu quero que você dê uma glória a Deus. O de repente de Deus na sua e na minha vida, sabe quando é? É hoje. Getúlio, olha que coisa poderosa. E de repente, oração e louvor, vem o de repente de Deus. Oração e louvor, vai vir o de repente de Deus nas nossas necessidades, na nossa igreja, nas nossas finanças, no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa saúde. O de repente de Deus vai vir. Olha o que diz o texto, verso 26: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram todas as cadeias. Que isso? Não foi só de Paulo e Silas, não. Agora o texto vai dizer: e de repente o terremoto sacudiu tudo. Saiu tudo que parecia que está justo demais, apreensivo demais, angustiante demais, fatídico demais, quebrou tudo. E o texto vai dizer: e soltaram as cadeias de Paulo e Silas. De todos. Soltaram-se as cadeias de todos. Eu quero isso para a minha vida nessa noite, Senhor, que todas as cadeias, no momento que nós estivermos louvando e adorando ao Senhor, sejam quebradas em nome de Jesus. Que esse de repente hoje alcance o pastor Alexandre, a Rita, o pastor André, que está nos vendo pela internet, e alcance cada irmão que passou dessa porta. Que esse de repente, que esse ambiente de louvor e adoração quebre as cadeias e o de repente de Deus chegue de forma sobrenatural. Estavam presos, você sabe a história, eu vou falar bem rápido, que Paulo e Silas, eles estavam pregando, foram presos, foram açoitados em praça pública, eles foram envergonhados. Alguns textos dizem que eles foram envergonhados e aprisionados nus, mas eles tiveram um posicionamento aqui que serve de referência para você e para mim. Eu acredito aqui, de todo o meu coração, aqui, pelo menos eu não fui. Você já foi açoitado? Te bateram? Você já foi preso pelo Evangelho? É esse cenário. Paulo e Silas estavam nesse cenário aqui. Mas o cenário que eles viam não era o cenário que eles criam. O cenário que você está vendo não pode ser o cenário que você crê. Você tem que crer que Deus vai fazer. Você tem que crer que Deus vai manifestar. Você tem que crer que o terremoto de Deus está prestes a acontecer na sua vida. É desse jeito que você tem que crer. Eles tinham todos os motivos do mundo para reclamar. Alex, eles tinham todos os motivos do mundo para reclamar. E aí, aqui não acontece isso não. Só em fila de banco, só em supermercado. Essa fila não anda, né? É só em dia da eleição. Não adianta votar em ninguém, que eles vão roubar mesmo. Aí, ao invés de você falar assim: não, mas Deus é poderoso para transformar esse ladrão aí num homem de bem, você junta ou engrossa o couro. É verdade mesmo, você crente, cheio de Espírito Santo, né? A gente crente, cheio de Espírito Santo, a gente fala assim: não, rapaz, alguma coisa vai acontecer. Ainda tem esperança no meu coração que algo vai acontecer, que vai se levantar um profeta aí. Ainda que ele seja endemoniado, a Bíblia fala que eles levantaram Ciro, e Ciro foi alguém usado por Deus mesmo sem ser crente. Vai levantar esse prefeito aí, vai levantar esse governador. Aí, ao invés de você falar isso, sabe o que ele fala? Engrossa o couro. É mesmo, só tem ladrão. Você é um profeta. Obrigado, meu. Você é um profeta, você é uma profetisa, querido. Não junta o couro para poder jogar para baixo, não. Junta o couro para levantar a palavra de Deus, para dizer que Deus vai fazer. Deus vai usar mesmo do endemoniado. Deus vai usar mesmo aquele que era ladrão. Meu irmão, não sei, vou falar igual o pastor Alexandre. O pastor André fala assim: vai dar uma coceira nele lá e ele não vai roubar. Pelo menos nesse mandato ele não vai roubar. Amém? Então, querido, deixa eu voltar para o texto aqui. O texto diz que Paulo e Silas, eles estavam no cárcere, eles louvavam, e um grande terremoto aconteceu. Então nós estamos aí no primeiro tópico que fala do ambiente de louvor e adoração. O que acontece? E se só quebrar essas cadeias, já tinha ido para o sobrenatural. Mas o texto diz, eu vou ler com você, enquanto ele projeta, o verso 30 e o verso 34. Depois, trazendo-os para fora, disse o Senhor, senhores,
que devo fazer para que seja salvo? E seu carcereiro perguntando. Verso 31 diz assim: responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Verso 32 diz assim: e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi-lhes batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa e com eles todos os seus. Manifestava grande alegria por terem crido no Senhor. O que aconteceu aqui? O poder do louvor e da oração. Nasceu uma igreja, nasceu uma célula, aonde havia morte, aonde havia escuridão, uma família que não alcançava a salvação, que não tinha acesso, pelo louvor e adoração e a decisão de fazer diferente, de não ficar preso ao ambiente, mas preso no que a palavra de Deus havia dito, aquele carcereiro e toda a sua família foi salva. Então deixa eu te falar uma coisa aqui: a tua decisão de louvar e adorar o Senhor, de criar um ambiente, de provocar o céu, para que o céu mova um terremoto, vai gerar vida do lado da sua casa, em cima da sua casa, na sua família, salvação, vida e eternidade para aqueles que vão crer, que olha, eu não sei de que maneira, a situação deles está horrível, mas eles continuam louvando e adorando ao Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você pode glorificar a Deus por causa disso? Que o ambiente que Paulo e Silas promoveram naquela prisão, assim como Atos, foi um ambiente de vida, aonde só havia morte. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico que diz aí, ó: o ambiente de portas abertas é um ambiente de fé. O ambiente de portas abertas é um ambiente de fé. Amém? A gente vai usar o texto aí de Lucas, capítulo 8, verso 51 ao verso 55. Vou acelerar aqui enquanto ele bota aí. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Verso 53 diz assim: e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele a mandou que lhe dessem de comer. Um ambiente de portas abertas é um ambiente de fé. Por quê? Esse texto aqui fala de Jairo. Jairo havia ido procurar Jesus porque a sua filha estava enferma. Ele cria que Jesus tinha poder e tem poder para fazer um milagre e sarar a sua filha. Jesus prontamente atende o pedido de Jairo e vai dizer: ó, eu vou com você. E agora você fica imaginando a cena. Jairo é atendido por Jesus. Ele fala assim: ó, está resolvido. Amém? Quando a gente é atendido por Jesus, a gente está dizendo assim: está resolvido, Eduardo. Está resolvido. Pô, Jesus vai comigo, pastor Alexandre. Jesus vai comigo, está resolvido. Então, eles começam a caminhar. Mas nesse caminho, aparece alguém. Quem aparece? A mulher com o fluxo de sangue. E aí, a filha que estava enferma, agora, já está falando: pô, minha situação estava resolvida. Jesus estava andando comigo. Mas essa mulher enferma aí, parou a multidão, tá um disse-me-disse, está atrasando. E nesse inteirinho até chegar, o texto diz que chega alguém e diz: sabe o que? Ó, não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Olha que coisa, Jesus está comigo, está indo na minha direção, mas não dá tempo. Não deu tempo. E o que eu fico impressionado, eu tenho uma menina também, graças a Deus, é uma moça, hoje não está aí não. Imagina a notícia: pô, Jesus vai resolver meu problema. E agora, no caminho, Jesus estava quase lá. Ó, tua filha morreu. O coração daquele homem ficou como? Cheio.
que você acha? Cheio, alegre, morreu. O coração daquele homem partiu, amigo. O coração daquele homem partiu. O coração daquele homem desfaleceu. Mas uma coisa aconteceu. Ele continuou crendo. Que é isso, Eduardo? Ele continuou crendo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não está comigo? Tá. E agora? Morreu, e aí? Jesus, deixa isso para lá. Não foi essa atitude de Jairo. Um ambiente de portas abertas é um ambiente de fé. Jairo continuou agarrado em Jesus. Jairo continuou crendo que Jesus, quando parte de um lugar, ele vai chegar até o outro lado. Na sua vida, você não vai ficar no meio do caminho, parado na prisão das más notícias. Não vai. Se você está com Jesus, você vai chegar até o final. E a resposta que eles te deram de morte vai se transformar em vida. Ô, meu irmão, que isso? Chegam para o homem e falam assim: Jairo, não importune mais ela não. Ele não. A tua filha morreu. Sabe o que é isso? Morreu, meu irmão, acabou, fechou. Deixa eu te falar uma coisa. Se você viajar para outros países, existem moedas que você precisa trocar, né? Se você for para os Estados Unidos é o dólar. Se você for para o Japão é o ien. Para Israel é o shekel. E no céu também tem uma moeda. Sabe qual é a moeda do céu? A moeda do céu é a fé. Para você alcançar as riquezas do céu, eu preciso ter fé. E Hebreus vai definir fé como algo sobrenatural. Dá para botar aí Hebreus 11:1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver, mas a convicção das coisas que se esperam. E aí, coloca aí por favor, Hebreus 11:1. A moeda do céu é a fé, meu irmão. Eu preciso ter fé. O que diz aí? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Tem uma versão que fala, é a convicção. Se Deus decidiu curar a minha filha, e Ele falou isso para mim, vai curar. Mas chegou uma notícia no meio do caminho, que derruba tudo isso aí. Eu quero te dizer, vai curar. Eles dizem, faleceu, sua filha acaba de falecer. Meu irmão, não sei o que estão dizendo, eu fico com a palavra de Deus. Ele é fiel para velar a sua palavra para cumprir. Vai curar, vai acontecer. O texto diz, aqui em Lucas 8, que ele vai então para casa. Jairo, a gente não vê aí, pelo menos o texto não mostra, o que Jairo, qual é a reação de Jairo? A gente toma aí e fala, baseado nas nossas próprias reações que seriam a receber uma notícia como essa. Mas o texto não fala. O texto só diz que Jesus, mesmo depois de parar com a mulher do fluxo de sangue, ele não fala assim, Jairo, deixa pra lá. Já morreu, não tem jeito não. O texto não fala isso. Eu quero ler com você aqui, que me chamou mais atenção nessa mensagem toda. Mesmo em todos os tópicos, isso aqui me chamou muita atenção. Presta atenção. E todos, Lucas capítulo 8, verso 52, diz assim, e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis. Jesus, né? Disse, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Quando Jesus chega então, é um clima fúnebre. É um clima down, para baixo. Um clima de derrota total. Morreu a menina, todo mundo triste. Jesus chega nessa atmosfera. Amém? Verso 52. Mas Jesus dá uma palavra. O que Jesus fala? Não chora. Está dormindo. Não é o pastor Basílio que está falando isso não. É Jesus, o dono da vida, o primogênito dos mortos, o unigênito do Pai, está dizendo, olha, não chore, ela não está morta. Mas escuta, Vinícius, eu não estou vendo que ela está morta, ela está morta aqui. Mas Jesus está dizendo, não está morta. Eu quero trazer para a sua e para a minha vida hoje. Natan, o que você está vendo que assim, já era. Acabou. Jesus está dizendo assim, não chores, não morreu. Recebe isso, não morreu. Você está dizendo, todo mundo está dizendo que não chores, não morreu. Isso aqui mexeu comigo. Verso 53 aqui na parte A. Quando Jesus lança uma palavra, pastor Alexandre, sabe o que acontece?
Está todo mundo chorando. E aí quando Jesus lança uma palavra, olha o que diz o verso 53. Projeta aí, por favor, lindo. Aí, ó. Olha o que ele está dizendo aí. Jesus fala para não chorar, ela não está morta. A parte A fala assim, e riam dele. Isso aqui de toda a mensagem me sacudiu. Porque Jesus fala assim, não chora. Não chora. Ela não está morta. Era para o pessoal ficar pelo menos com expectativa, Tamires. Mas o texto vai dizer, aí no verso 53, eles estavam chorando e agora uns riam dele. Ó, e riam-se dele, porque sabiam, essas duas coisas mexeram comigo demais. Riam, ou seja, não acreditavam no que Jesus estava dizendo. Não acreditavam. A realidade era maior do que a palavra que Jesus havia dito. Eles riam, falaram, pô, tá maluco? Morreu é de verdade. Eles riam. E a segunda coisa que mexeu comigo foi assim, porque sabiam. Ó, sabiam. Sabiam de quê? Porque João vai dizer assim, bem sei que falava de coisas que pensava que sabia, porém agora os meus olhos te veem. Os planos de Deus são maiores que o seu, meu irmão. Os planos de Deus são maiores que o seu, meu irmão. Então todo mundo rindo de você, dizendo que não vai dar certo, que você é um bobo, que você está fazendo, mas já está sacramentado. Está todo mundo dizendo, porque sabe, meu irmão. Jeremias 29:11. Eu é que sei o plano que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não vos mal. Para quê? Para vos dar o fim o qual desejável. Pode estar rindo de mim, pode estar rindo de você, mas eles vão ter que saber do seu milagre. E aí eu vou caminhar para o final desse segundo tópico assim. Eles não vão saber como, eles só vão saber, aconteceu. Por quê? Vai dizer o texto aí, ó. Volta para o texto, para eu não me empolgar no passado horário. Olha o que diz o texto. Entretanto, e esse eu acho lindo, eles riram de Jesus, eles achavam que sabiam. Aí Jesus sabe falar o que, Serginho? Faz assim, ó. Vem comigo, Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe. E quem achava que sabia? E quem riu? Ó, vocês não podem estar nesse ambiente não. Vocês não estão nesse ambiente propício para o que vou fazer. Fica fora aí, que daqui a pouco vocês vão saber e vão ver. E o texto vai dizer que Jesus fala, menina, eu quero ler com você, ó. Ó, verso 54. E tomando pela mão, é a mão de Jesus que vai mudar a sua história, querido. Estão rindo de mim, estão rindo de você, estão achando que sabem a sua história, mas é a mão de Jesus que vai pegar e falar assim, o seu nome, olha, menina, e coloca teu nome aí, Alexandre, coloca teu nome aí, Renata, coloca teu nome aí, Andrelino, coloca teu nome, Natan, coloca teu nome, Léo, é o texto que está dizendo, ó, e ele tomando pela mão, falou, menina, em voz alta, ó, e qual é o desfecho? Ó, levanta-te, verso 55, voltou o espírito. Voltou o espírito, meu irmão. E quem sabia? Ah, eu sei que ela está morta, ele está maluco. E quem riu? Agora, tem que pegar aí uma corda, um barbante, uma fita, e o queixo que está lá no chão, botar no lugar, encaixar de novo, e com a boca beijada, vai ter que falar, glória, glória, glória a Deus, porque Deus ressuscitou a menina. Vai ver o seu milagre, meu irmão. Vai ter que ficar de boca aberta, segurando com as duas mãos a boca, porque Deus vai fazer. Diga amém por isso, querido. Jairo não se importou com os percalços do caminho. Jairo não se importou com a notícia ruim. Jairo continuou crendo. O ambiente de portas abertas é um ambiente de fé, independente do que eu esteja vendo, independente do que as pessoas saibam ou deixam de saber, independente se estão rindo de mim ou se não estão, se estão acreditando no meu projeto ou não estão. Eu quero dizer que Deus está chamando pelo teu nome e proporcionando a você algo novo nessa noite. As circunstâncias, primeiro eles riam, depois eles sabiam, e depois eles só podiam falar alguma coisa. Glória a Deus, eu não sei como, mas a menina está de pé, está comendo, está falando. A notícia que eu dei era mentirosa, mas a palavra de Deus é verdadeira para você e para mim, querido. Disseram que a menina estava morta. Um ambiente de fé promove portas abertas. Jairo continuou crendo. Esses dias têm sido dias de combate, às vezes desânimo, e o jejum congregacional nos ajuda justamente para isso, a nos reanimar, a nos avivar,
a nos motivar a ler de novo as Escrituras, a buscar a face do Senhor e a crer que essa palavra é para você e para mim. Isso aqui não é uma história, não é uma história da Janete Claire, ou dessas novelas que passam por aí na Globo, ou em qualquer... Isso aqui é a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e é poderosa para fazer infinitamente mais além daquilo que eu posso pedir ou pensar. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? É isso que Deus tem para você e para mim. Eu quero caminhar para o final, falando do último ambiente. Nós falamos do ambiente de louvor e da oração, falamos do ambiente de fé, e agora eu quero falar do ambiente que a gente vive hoje. Amém? Um ambiente de portas abertas é um ambiente de honra. Glória a Deus, um ambiente de honra. O texto lá de Mateus capítulo 15, verso 53 ao verso 57 diz assim. Mateus capítulo 15, do verso 53 ao verso 57. Olha o que está escrito. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizaram-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa. Um ambiente de portas abertas é um ambiente de honra. O que aconteceu aqui nesse texto que a gente acabou de ler? Jesus, ele não é reconhecido ou não é valorizado no seu próprio lugar, onde ele cresceu, onde as pessoas conheciam a sua família. A proximidade quebra o ambiente de honra, porque Jesus ali pode fazer poucos milagres, ou quase nenhum, porque o ambiente aonde ele cresceu, as pessoas não acreditavam ou não honravam o que ele representava ou o que ele falava. Eles não só não acreditavam, não honravam, como desprezavam. Porque o texto vai dizer, ele mesmo vai dizer, não há profeta sem honra senão na sua própria casa. Aquele ambiente era um ambiente de desonra, de descrença, que olhavam para ele como mais um, que olhavam para ele como o filho da Dona Maria, o filho do seu Zé, aquele garoto que jogou bola comigo. Pode até ser, mas precisa saber quem ele representa. O ambiente de honra ele cria uma atmosfera de milagres. Mas Jesus, a Bíblia diz que ali ele pode fazer pouca coisa. Amém? Ele pode fazer pouca coisa. Por quê? Porque os seus contemporâneos ali, eles não criam no que ele podia fazer. A gente costuma dizer aqui que a graça, o favor, ele abre portas. E isso é a verdade. Mas o ambiente de honra, ele mantém a porta aberta. Deixa eu falar algumas coisas aqui importantes. A honra, depois você vai receber esse estudo lá, para ministrar na terça-feira. A honra passa por falar. Amém? Eu honro o Vinícius quando eu falo assim. Semana passada ele estava lindo, mais lindo que hoje, né? Que ele estava igual a mim, totalmente igual a mim. A roupa igualzinha, nós combinamos semana passada. Hoje o César tentou combinar comigo, mas a gente não acertou muito não, mas ficou próximo. Amém, querido? Então a honra passa por falar. Fala, o cabelo do Natan está lindo. Amém? A barba do Alex, meu Deus, está lindo. A honra passa por falar. Pastor Alexandre é uma benção, a honra passa por falar. E eu não duvido nisso, você vai receber isso, está no estudo. Mas o que eu vou falar aqui não está no estudo não. A honra e a bênção passam por falar. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acredito e vivo assim. Você tem que falar e honrar falando. Beleza? É fato. Mas você precisa, além de falar e honrar falando, você precisa honrar e falar sendo. Isso aí é um conselho meu. Sendo. Porque eu posso falar assim, pastor Alexandre é uma benção. Quando o pastor Alexandre sai daqui e fala, eu não vou fazer nada não, pastor Alexandre é benção, coisa nenhuma.
Porque a honra, quando ela fica na esfera da fala, eu sei que agora não vai ter glória a Deus, não tem problema, ela vira uma coisa chamada bajulação. Que isso, pastor? Entendeu? Às vezes o pastor Alexandre fala assim: Eduardo, tem que fazer não sei o que. O pastor vai falar para ele, tá, pastor Alexandre? O nosso segredo vai falar para ele. Eu falo: pastor, isso não vai dar certo não. Pastor Eduardo, faz assim que é vitória. Eu fico assim: meu Deus. Pastor André que fala: pastor Basílio, eu engulo. Tá bom, pastor, vamos fazer. E algumas pessoas falam assim: ele é um bobo. Falam para mim, né? Falam para mim: ele é um bobo. Estou dando meu exemplo aqui. Mas eu decidi, e eu falo pouco, pastor, vocês sabem que eu falo pouco nesse sentido, mas eu decidi viver. Tem muita gente, aqui não, em outra igreja, né, que fala, mas não faz, né? Ou faz quando o pastor está perto. Não, pastor não, quando a pessoa honrada está perto. Meu irmão, presta atenção. Eu sei que a honra faça por falar. Eu vou falar daqui a pouco aqui, para a gente encerrar. Vou até falar agora. Lá em Gênesis, quando Abraão, o texto vai dizer que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Está falando de literalmente falar, de proferir uma bênção. Mas Abraão não somente proferia uma bênção, Abraão vivia a bênção, e Abraão era ele mesmo a bênção, ele era ele mesmo a honra. Então, querido, esse último tópico para a gente caminhar, para encerrar, é um tópico que não é muito motivacional, mas é um tópico prático. Amém? Eduardo, eu também estou aprendendo esse processo. Tem que falar? Honrar falando? Tem que honrar falando, mas honra fazendo. Amém? Marquei com você. Você vem. Ih, pastor, não vai dar não em cima da hora. Oh, meu Deus, misericórdia. Eu toda vez que eu paro, eu falo isso para o pastor Alexandre, toda vez que eu paro, eu faço com alegria. Para vir, eu deixo de ganhar dinheiro. Eu, né, no meu caso, que agora eu abri lá meu negócio, eu deixo de ganhar dinheiro, eu venho. Aí a vaza fala assim: ih, pastor, não deu não. Amém. Eu me encho de graça. Amém, mano. Deus é contigo. Amém. Ih, vai conseguir fazer? Ih, esqueci. A sua boca está dizendo que está honrando, mas as suas ações estão dizendo que não. Amém, querido? Amém? A igreja ainda está comigo aí? Amém. Então deixa eu te dar um exemplo para a gente caminhar para o final. Tem muitas mulheres de oração que oram, que expulsam demônio, que são bênção na igreja, que clamam, que fazem trabalhos maravilhosos. Homens também que ganham almas, são usados para curar, bênção pura. Mas quando chega nessa parte, esquece que a mulher tem que honrar o seu cônjuge. E quando? Justamente quando ele é um arranhado. Aqui não tem nenhum cônjuge arranhado, né? Aquele varão que, vou falar, tá, pastor? A mola, a ferradura, e chega casa, né? Fala Deus, né? Amém? Aquele varão arranhado, que a mulher não pode falar nada. Mulher não sabe de nada, não sabe a senha do meu cartão, não sabe quanto eu ganho. Tem varão que é arranhado. E aí a mulher não vem de falar assim: Senhor, eu sou a coluna aqui, ele pode ser até o cabeça, mas eu sou a coluna. Se eu começar a dar dor aqui, duvido que ele vai ter concentração para fazer o que tem que fazer. A mulher não vem de segurar a viola um pouquinho e falar assim: tá bom, mas amém, amor, você tem razão. Você tem razão. E honrar o marido no que pode, ela bate de frente. E aí, as orações para ele se converter não acontecem. A mesma forma é o vaso. O vaso chega lá, a mulher toda sorridente, nem olha para a mulher, não fala assim: fez a unha aí, vaso? Vou falar na minha casa, né? A minha casa, de vez em quando, ela fala assim: ó. Eu falo: o que é isso? É coceira na mão? É coceira na mão? Não, porque tem que cortar o cabelo, né? Estou até falhando, estou falando aqui, mas estou até falhando. Tem que cortar o cabelo, tem que fazer a unha. Não tem que tanto mulher faz unha, mano. Toda semana tem que fazer unha. Tem que fazer minha unha. Aí começa a fazer assim, ó, né? Começa a fazer assim. Entende, varão? Entende que você precisa honrar a tua varoa. Você pode ser uma bênção na igreja e tem que ser mesmo, diga amém. Mas também tem que honrar a tua varoa.
tem que, domingo, bota o pé na mesa, acorda 10 horas, ó, está ainda 10 horas, acorda 10 horas, acorda 10 e meia, bota o pé na mesa e fala assim: amor, o que a gente vai comer hoje? Ô, seu sem vergonha, leva a mulher para comer fora, pelo menos um frango da padaria ali que custa R$36. Amém, querido? É bom que levasse no restaurante. Ó, pastor Alexandre, aqui não, em outra igreja, tem varão que domingo, a mulher já cozinhou, pastor Rita, a semana toda. Aí domingo, amor, o que a gente vai comer? Costa o umbigo lá, pelo menos faz um churrasco para a dona. Amém, querido? Então, o homem não honra a mulher, mas quer suas orações atendidas, quer os seus projetos realizados por Deus. Querido, Deus é poderoso para fazer, independente do ambiente, mas provoque um ambiente para Deus. 2 orando, a Bíblia chega a dizer, pastor Alexandre, que se as suas orações não forem comum, elas ficam impedidas de chegar ao céu. Paulo vai escrever sobre isso. Se as suas orações com as suas esposas não forem concordadas, elas ficam impedidas de chegar ao céu. Então, querido, esse princípio da honra, ele é muito importante, porque além do ambiente de fé que abre portas, além do ambiente do louvor que abre porta, o ambiente de honra é um ambiente favorável para que as portas também sejam abertas. E eu quero ser um pouco polêmico aqui agora, porque existem ambientes, Bruno, que a fé não vai abrir, que a porta do ambiente, existem portas que mesmo no ambiente de fé não vai ser aberta, mesmo no ambiente de louvor não vai ser aberta, mas no ambiente de honra, Deus vai te usar, Deus vai criar essa porta para que você possa passar por ela. Amém? Amém, querido? Amém, querido? Então o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele não está preso ao ambiente, mas nós aprendemos, cadê o pessoal do louvor? Pode subir que a gente vai orar. Amém? Nós aprendemos esses 3 ambientes onde as portas são abertas. Eu quero fechar, fique de pé, nós vamos orar. Eu quero fechar com você, principalmente frisando isso. Frisando o que, pastor? Que Deus não está preso à condição do ambiente. Amém, meu irmão? Ficou claro isso? Deus não está preso à condição do ambiente, mas um ambiente favorável provoca a manifestação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui.